Olá, meus queridos alunos, estamos aqui por essa super videoaula hoje, onde a gente está apresentando nossa primeira videoaula 100% gravada no Prezi. A gente vai estar falando aí do conteúdo de quando emitir um pedido, que é chamada curva dente de serra, dentro do conteúdo de MRP. Depois a gente vai falar dos métodos das quantidades fixas e do método das revisões periódicas dentro desse conceito, que é um conceito que os alunos sempre têm dúvida e já faz um ano que eu estou devendo uma videoaula para eles. Quando a gente fala do planejamento das necessidades de materiais, eu sugiro que vocês dêem uma olhada lá nessa videoaula anterior que a gente fala sobre MRP, e depois vem para essa videoaula, onde a gente vai estar abordando esse conteúdo aí de curva dente de serra. Quando a gente fala sobre a chegada de pedido, colocação de pedido, a gente tem que avaliar aquilo que se é falado sobre em termos de demanda. A gente pode ter uma demanda que não é constante. Quando a demanda não é constante, a gente tem que fazer uma normalização dos dados, trabalhar por uma curva normal para poder fazer essa curva, de uma certa forma, ficar como demanda constante. Isso é assunto para uma outra videoaula. Quando ela é constante, a gente pode trabalhar com esse termo que está aqui, né? Quando ela é constante, quando a demanda é constante, isso fica mais fácil, mais evidente da gente colocar esse pedido de reposição, certo? Aqui nós temos um estoque, igual a gente visitou recentemente uma indústria aí. Então, nesse estoque, vamos supor que vai chegar uma caixa, 2, 3, 4 caixas empilhadas dessa forma. Então, nessa caixa, a gente tem 4 caixas de 200 quilos, a gente vai ter uma quantidade em estoque de 800 quilos. Veja que a quantidade em estoque é o eixo vertical. Então, nesse eixo vertical, a gente tem a quantidade em estoque. E no eixo horizontal, nós temos o tempo. Após a primeira semana, vamos supor que nós tivemos o consumo de 200 quilos, após a segunda, mais 200, após a terceira, mais 200, e após a quarta semana, mais 200 quilos. Isso é muito importante para a gente chegar nessa representação que está aqui. Essa curva que vocês estão vendo aqui, essa curva é chamada curva dente de serra. Então, na primeira semana, nós tínhamos 4 caixas, após, na segunda semana, 3, na terceira semana, 2 caixas equivalente a 200 quilos. Agora, na quarta semana, nós temos uma caixa. E na quarta semana, logo após a quarta semana, o nosso estoque zerou. Terminou a quarta semana, o nosso estoque zerado, vai ter que chegar um novo lote de compras. Esse novo lote de compras, ele vai aumentar o nosso estoque, aumentando o nosso estoque em 800. Normalmente, essa reposição é em torno daquilo que a gente comprou anteriormente ou daquilo que a gente espera de demanda para o mês. Perfeito? Aqui nessa estrelinha, a gente tem um conceito muito importante, que é o ponto de pedido ou ponto de reposição, que é exatamente o momento aonde a gente vai colocar o pedido. Veja que nós temos o PR, ponto de reposição ou ponto de pedido. Nesse lugar, nesse momento, o nosso ponto de reposição, ele é exatamente igual a 2 caixas ou 400 quilos. Ou seja, o nosso estoque vai abaixando, 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 abaixando. Na hora que chega num determinado nível, automaticamente já tem que ser gerado um pedido. Isso pode ser feito manual ou mesmo automaticamente. Depois nós temos o tempo de reposição que está aqui embaixo, certo? Foi feito da segunda para a terceira semana, vai demorar 2 semanas para chegar. Então, esse tempo de reposição são exatamente 2 semanas. Perfeito? Após isso, a gente tem o nosso lote de compras. O nosso lote de compras, logicamente, vão ser as 4 caixas, que são 800 quilos. Nesse outro conceito, a gente tem entre as chegadas, entre a primeira chegada de um lote de compra, entre a outra chegada do lote de compra, a gente tem o que é chamado de intervalo de reposição. Esse intervalo de reposição, para esse exemplo fictício que a gente está trabalhando, ele é de 4 semanas. Perfeito? Um outro conceito muito importante associado é o estoque de segurança. O estoque de segurança a empresa não pode correr o risco de exatamente no momento que acaba o estoque, vai chegar um novo caminhão com uma nova quantidade. Então, isso aí não se pode deixar acontecer. Esse estoque de segurança que é determinado pelo dono, porque tem pela área financeira, para saber o quanto de dinheiro que vai ficar parado no estoque. Então, esse estoque de segurança vai fazer a nossa curva dente de serra aumentar, subir, e vai aparecer o estoque de segurança aqui embaixo. Esse estoque de segurança, ele vai ser representado aqui embaixo. Vamos supor que é uma caixa de 200 quilos.
Então, isso faz que a gente tenha um estoque que vai ficar parado, que a gente não vai mexer, vai utilizar só em questões de urgência. O estoque máximo, se nós não tivéssemos um estoque de segurança, ele seria exatamente o lote de compra de 800, mas nesse caso aqui, com o estoque de segurança, a gente teria um estoque de segurança de 1.000, certo? Aqui agora a gente vai dar uma olhada no método das quantidades fixas. O método das quantidades fixas, ele trabalha na quantidade de estoque. À medida que for abaixando, vai abaixando, aí vai chegar no ponto de reposição que vai estar lá, que é representado aqui por esse PP, né, o ponto de pedido. A hora que chegar nesse ponto de pedido, aí vai ser a hora de emitir o pedido, né? Quando ultrapassar, a gente faz essa solicitação. Então, sempre quando chegar ali, pede. Pode ter alguma variação, aí vamos supor que tem alguma variação, mas sempre a hora que chegar ali, pede. Pode até pular 1 ou 2 meses. A hora que chega ali, faz o pedido, certo? Não necessariamente todo mês, igual a gente vai ver no próximo. Aqui no próximo, no método das revisões periódicas, o que pode acontecer? O que vai acontecer? Ele vai trabalhar na linha do tempo, certo? Então, aqui na linha do tempo, ele vai ter uma data fixa para fazer o pedido. O que muitas vezes acontece? O nosso fornecedor exige que até uma certa data, 20, 25 do mês, ele seja comunicado da sua necessidade de compra ou mesmo do pedido oficial. Então, esse pedido ele tem uma data fixa para ser feito. Então, sempre, a todo dia 20 do mês, você tem que informar o seu fornecedor os pedidos que vão ser feitos. Então, ele funciona dessa forma, vamos falar assim, meio que diferente. Então, aqui, ele trabalha no eixo dos tempos, que é o eixo que está aqui, no eixo horizontal. Então, sempre naquele tempo, ele vai fazer um pedido. Então, ele analisa a demanda, analisa a quantidade de estoque, analisa o que está por vir e faz um pedido de reposição. E esse pedido de reposição, normalmente, é o de quantidades variáveis. Certo? Então, fechando aí a nossa videoaula, essa é a primeira videoaula. Eu ainda pretendo, quando eu tiver tempo, né, eu espero, de fazer uma próxima videoaula com um exemplo em números de um exercício real, que são o que vocês mais gostam, né, quando a gente tem exercício. Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira videoaula no Prezi, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem os seus comentários. Muito obrigado, grande abraço.